Nosso Senhor também viveu a quaresma dele. Jejuou durante 40 dias. Nosso Senhor viveu esse tempo que o Evangelho nos diz, não porque ele tinha pecado, ele não tinha pecado nenhum, mas porque ele precisou deste deserto, deste tempo de preparação, para começar o anúncio do reino de Deus. Todos nós também precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de um tempo para parar, para refletir, para meditar, para rever os nossos valores, para rever as nossas atitudes, se estão de fato sendo atitudes de cristãos ou de pessoas conduzidas pelo mundo. A igreja, então, já foi dito, mas é preciso que a gente coloque na cabeça e no coração, nos dá a graça de viver o tempo da quaresma, 40 dias, para que nós nos preparemos para a Páscoa. E durante este tempo de graça, nos é derramada uma graça muito especial sobre nós, uma graça de conversão, de mudança de mentalidade, de mudança de sentimento, de vontade de ser melhor. Durante esses 40 dias também nós somos tentados. Jesus foi tentado. Nós somos mortais. E a tentação é uma realidade que, como vocês viram na primeira leitura, acompanha os seres humanos desde a criação do mundo. A tentação de fazer a vontade de Deus ou de fazer a nossa vontade. De viver a vontade de Deus ou viver conduzido pelo demônio. Então vocês viram na primeira leitura, eles estavam num jardim, Adão e Eva, no jardim do Éden. E lá então o mal começou a tentá-lo para que eles desobedecessem a Deus, tentá-los para que eles não confiassem em Deus. A grande tentação dos nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs, é a de desconfiar de Deus. Você sabia que tem gente que desconfia de Deus? É você lá no seu íntimo tirar toda a sua segurança de Deus, que nos ama, que é nosso Pai, e começa a achar que Deus, ele não dá alegria, ele não dá paz, ele não dá felicidade, ele não dá a vida eterna. Essa é a grande tentação. Adão e Eva, eles caíram nessa tentação e quiseram descobrir a alegria, descobrir a vida, não conforme os conceitos, os conselhos que Deus tem na palavra dele, mas tomaram uma decisão de viver a vida conforme aquilo que eles achavam que era certo. Então, lá no meio do jardim, existiam árvores de todas as espécies e frutas, segundo a narrativa bíblica. Essa narrativa, alguns dizem que é simbólica, mas dentro desse simbolismo a gente tira uma lição. E lá no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus já tinha dito para eles: olha, vocês não podem provar da fruta daquela árvore, porque no dia que vocês provarem, vocês morrerão. Então o diabo foi lá, rastejando como uma serpente, e iludiu aquela mulher e aquele homem e aquela mulher. Ora, Deus está enganando vocês. Ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, e Ele não quer que vocês sejam como vocês. A grande tentação de querer ser como Deus, querer saber de tudo, querer colocar um fim na vida, um começo na vida, a tentação dos homens de hoje. E eles foram lá, a mulher pegou, comeu e ainda deu para o marido comer. E o pecado, a desgraceira entrou no mundo, a morte, a tentação, tudo de ruim. A desobediência deles causou o grande mal que nós vivemos hoje. E então, meus irmãos e minhas irmãs, como o pecado entrou no mundo,
por uma atitude de desobediência, a salvação entrou no mundo por uma atitude de obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. Não mais num jardim, mas num deserto. Vejam a diferença. Como para poder resgatar tudo foi difícil. Não mais num jardim, mas no deserto, o diabo volta a tentar Jesus. Olhe, nosso Senhor com fome. Se você é o Filho de Deus, está aqui essas pedras. Você não é filho de Deus? O demônio sabia que ele era o Filho de Deus, mas tentou. Tenham cuidado com ele, porque ele conhece a palavra também. Ele é astuto. Ele sabe das fraquezas de cada um de nós. Ele sabia que nosso Senhor estava com fome. Ele sabe não porque ele conhece o nosso interior, mas porque ele sabe do nosso aspecto. Ele conhece. Manda que estas pedras se transformem em pão. Materialismo de hoje em dia. Todo mundo só quer comer, só quer saber de lucrar, só quer saber de ter. E Jesus respondeu e responde também hoje para nós, para as pessoas preocupadas apenas em ganhar dinheiro, para as pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, que só vão começar a frequentar a igreja, servir a igreja depois que se aposentarem. Jesus disse e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vai para quem só pensa no pão, só pensa no lado material da vida. E então, meus irmãos e minhas irmãs, como nos narra o Evangelho, o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, levou para o templo lá de Jerusalém, um templo alto, bonito, construído por Salomão, levou ao lugar mais alto do templo e começou a tentar Jesus de novo. Você não é o Filho de Deus? Pois se você é o Filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque lá no Salmo 90, tem dizendo que os anjos te sustentarão nas mãos, para que o teu pé não tropeces em alguma pedra. Olha como ele é astuto, conhece mesmo a palavra. E que foi que nosso Senhor respondeu: tá bom, tem isso aí escrito, mas a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A grande tentação de hoje em dia das pessoas é dizer: eu acredito em Deus, então não precisa eu trabalhar, não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer renúncia, não precisa ir à missa, não precisa confessar, porque eu tendo fé em Deus, o resto é do jeito que eu fizer tá bom. As pessoas querem viver uma religião mágica, uma religião supersticiosa, onde Deus tem que fazer aquilo que eu quero e acabou a conversa. Se eu acreditar em Deus, tudo bem. Se eu não acreditar do jeito que a igreja quer, eu vou para outra seita, eu vou para a macumba, eu vou para o espiritismo. O importante é eu acreditar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus, Ele cuida de nós, Ele nos dá a vida, mas Ele também coloca regras no universo, na natureza, na igreja, na religião, para que nós vivamos a nossa fé não conforme os nossos conceitos, mas conforme a vontade dEle. Ora, eu creio em Deus, vou pegar um carro, dirigir 120 e tacar por cima de uma pedra, que eu não morro porque eu acredito em Deus. Ora, não morre. Não tentarás o Senhor teu Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo mais cara de pau mesmo, porque ele é descarado. Ele pegou, levou Jesus para um monte mais alto da terra. E de lá dava para ver todos os reinos do mundo, dava para ver toda a glória do mundo, dava para ver, meus irmãos e minhas irmãs, toda a vaidade, todo o luxo, toda a sexualidade, todo o prazer, tudo aquilo que o mundo chama de bom, tudo aquilo que as pessoas hoje em dia aplaudem. E então o diabo disse desse jeito: você quer isso aí tudinho para você? A vaidade, o luxo, a glória do mundo? Pois eu lhe dou, sei tudo é meu, mas se você se ajoelhar e me adorar. Aí o diabo respondeu, olha as palavras de Jesus: vai-te embora, Satanás, porque está escrito:
Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então vem a grande pergunta para você nesta noite, nesta quaresma. Você está adorando a Deus como Deus deve ser adorado? Ou você tem outros deuses no seu íntimo? O Deus do prazer, a sexualidade desregrada, o adultério, que hoje em dia toma conta do coração de muita gente, o orgulho. Você há quanto tempo não confessa porque diz que não tem pecado, porque diz que não vai dobrar o joelho ou abrir o coração para um homem pecador como você? Você é uma pessoa que adora a vaidade, os aplausos do mundo, o vício do mundo, as drogas, a bebedeira, enfim. Você adora Deus como Deus deve ser adorado, ou você presta culto a outros deuses, ao dinheiro e outras coisas mais? Quaresma é tempo de conversão, é tempo de meditarmos nas tentações que nos rodeiam e tomar a decisão de dizer não ao demônio e dizer sim à vontade de Deus. Não façamos como Adão e Eva, que caíram na tentação e tiveram suas vidas destruídas. Façamos como Jesus Cristo, que disse não ao demônio, disse sim à vontade de Deus e foi servido pelos anjos. Aqueles que fazem a vontade de Deus serão glorificados, serão servidos pelos anjos. Aqueles que fazem a vontade do demônio, não precisa nem dizer qual será o fim.